Alô. Oi, gente, boa noite. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos da TV 247. Finalmente estamos entrando aqui ao vivo em mais um programa Léo ao Quadrado de hoje, essa quinta-feira, dia 13 de junho de 2019. Né? A gente pede desculpas para vocês aqui, tivemos alguns probleminhas técnicos para iniciar no horário, né? Mas estamos aqui hoje, eu sou Aquiles Lins, editor do 247, vou estar substituindo novamente o Leonardo Atush, que participou hoje, está participando de um encontro no Google, né? Referente, inclusive, a algumas novidades que vai aparecer aqui no YouTube. Então, a gente vai começar um Léo ao Quadrado mais curto hoje, infelizmente, mas vamos aqui, estamos com o Leonardo Estopa aqui com a gente, que vai comentar os principais assuntos dessa quinta-feira. Boa noite, Léo. Boa noite, Aquiles. Boa noite a todos vocês que estão aí assistindo. A primeira coisa, eu queria falar com vocês que não se preocupem, a gente não fez nada de errado, a culpa do atraso é do hacker. Então, é muito fácil a gente resolver o problema, soca logo a culpa no hacker. O hacker já deixou uma mensagem aqui, Léo, dizendo que ele já estava presente aqui nos comentários. Aqui é o hacker. Então, pessoal, vamos compartilhar para a gente aumentar o alcance. Vamos convidar todos os amigos hackers para participarem dessa transmissão. Isso é muito importante, porque nós não temos, Aquiles, um personagem famoso no Brasil, um herói como o 007, que chega e se apresenta e fala: olá, meu nome é Bond, James Bond. Mas, em contrapartida, a gente tem o hacker, que fala: aqui é o hacker. Então, vamos compartilhar e quem sabe o hacker não participa com a gente desse programa. Hacker, como você tem todos os poderes... poderes inenarráveis sobre tudo que há de tecnologia, já entra logo no Hangouts e bate-papo. Não precisa de participar aí no chat, não. Já entra logo ao vivo. Pode usar uma máscarazinha, não tem problema, não precisa se identificar. Pode ser só uma silhueta, né? O hacker. É, exatamente, o semblante. A Luciana Fentano está dizendo aqui tem vários hackers. E é interessante que é um hacker que é um hacker erudito, né? Que fala outro sim. Então, é um hacker qualificado, inclusive. Agora, gente, você sabe que existem pessoas que elas ficam vivendo, né? Uma coisa interessante, né? O motoqueiro fantasma. A ideia do motoqueiro fantasma é um ser humano que conseguia viver os dois mundos, né? O mundo lá do inferno e tal, e o mundo da humanidade. O hacker, ele é um cara que consegue viver os dois mundos. Ele consegue viver o mundo das humanas, imagine o seguinte, das ciências humanas aplicadas, olha que fantástico, que é exatamente onde o Bolsonaro não quer mais investir. Então ele tem todo esse linguajar do direito, provavelmente esse hacker é mestre em direito, tem toda uma experiência em direito, mas o hacker é também das exatas. Então olha que interessante, ele é realmente aquele cara capaz de conviver e trafegar tranquilamente entre esses dois mundos. O hacker, de vez em quando, ele até escreve sentenças para ficar bem parecida aí a condenação do Lula e não ter perigo de dar errado. Que esse hacker é o bicho aqui. Agora, Léo, a criança brasileira, normalmente, a gente perguntava: o que você quer ser quando crescer? A criança tinha: não, quero ser médico, quero ser engenheiro. Hoje, eu acho que se você pergunta às crianças brasileiras, 90% vai falar: eu quero ser hacker. Exatamente. Tudo. O pessoal está dizendo aqui que o seu áudio está baixo, Léo. Eu vou pedir para vocês aumentarem o volume aí do celular ou do tablet ou também do notebook, onde vocês estiverem assistindo, porque o Léo está fazendo uma transmissão aqui excepcional pelo telefone celular e tem realmente um prejuízo em relação ao áudio, né? Então, Léo, vamos começar aqui. A gente tem algumas notícias que a gente queria ouvir a sua opinião. A primeira delas é a queda do general Santos Cruz, né? O general Santos Cruz, ministro da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, foi demitido hoje. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, né? Ele deixou a Secretaria-Geral da Presidência. Durante a permanência dele, Léo, você deve se lembrar que ele foi um alvo muito constante de críticas dos filhos do Jair Bolsonaro e também do guru do bolsonarismo, o Olavo de Carvalho, né? Então, ali ele protagonizou um embate muito forte entre a ala militar e os olavistas. Oficialmente, o governo disse que a decisão foi atribuída a uma falta de alinhamento político e ideológico por parte do Santos Cruz.
foi anunciado agora há pouco o substituto do general Santos Cruz. Trata-se do também general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, conhecido como General Ramos, que é atualmente comandante militar do Sudeste. É um general linha dura. Em abril desse ano, ele classificou como fatalidade o fuzilamento de militares, por militares, né, com cerca de 200 tiros, dos quais 80 atingiram o carro do músico Evaldo, lá no Rio de Janeiro. Né? Ele tentou minimizar esse crime, esse homicídio por parte de militares. Então, tá aí, a notícia é essa: o Santos Cruz cai, né? O Santos Cruz, que tinha uma posição moderada no governo, né? Não sei se vocês se lembram, ele defendeu também a legalidade da lei das estatais e condenou aquela interferência do Bolsonaro na propaganda do Banco do Brasil, né? Então, o Santos Cruz pediu ali respeito à independência das estatais e se posicionou contra o veto do Bolsonaro, aquela propaganda do Banco do Brasil que exaltava a diversidade, né, e tal. Então, tá aí vamos dizer assim, das minorias que defendiam alguma posição mais centrada no governo bolsonarista, cai, e o seu substituto promete endurecer o regime. Sim, olha, o que você falou é uma coisa interessante, porque nesse momento nós temos uma tentativa de sobrevivência do bolsonarismo, uma tentativa de sobrevivência do Sérgio Moro, e sem dúvidas não é pelo campo democrático, porque nós temos, qual que é o quadro de hoje? A popularidade do Bolsonaro despencou durante todo esse tempo, agora a popularidade do Moro despenca. A gente anota a primeira entrevista, olha, o primeiro momento, os primeiros vazamentos, o Sérgio Moro caiu quase 20% de popularidade, tudo bem, ele caiu do índice de 60 para 50, mas na hora que você pega 60 e olha o que significa 10, em 60 é quase 20%. Então ele está tendo um despencar de popularidade. O que é a tentativa natural de sobrevivência desse modelo de governo? É partir para a ditadura. Essa é a tentativa de sobrevivência desse modelo de governo que tem o aporte dos americanos. E como que um governo desse parte para a ditadura? Aproveitando aqueles que têm algo a esconder. Então, ministros do Supremo com rabo preso, Câmara e Senado, pessoas com rabo preso, todos eles vão se aliando agora ao governo. O governo vai tirando aqueles que seriam contra um eventual endurecimento do regime e vai colocando pessoas mais alinhadas com esse endurecimento do regime entreguista. Isso aqui é o detalhe. Olha, provavelmente Santos Cruz era contra as loucuras do Bolsonaro e o entreguismo. De uma hora para outra, o Bolsonaro percebe que a única forma dele continuar sobrevivendo é falar: agora que desandou mais, eu preciso entregar mais. Infelizmente, essa é a realidade. À medida que a coisa vai desandando, mais concessões o Bolsonaro é obrigado a fazer. E nesse momento em que as concessões já estão ultrapassando o limite lógico, a única coisa que sobra ao Bolsonaro é fazer concessões que o próprio povo vai sofrer demais com essas concessões, e aí ele precisa de um braço forte exatamente para oprimir as manifestações populares. Lembrando, a gente tem uma greve para amanhã, a gente tem uma situação em que o Lula agora está dando entrevistas, agora já não tem essa coisa de agendar antecipadamente, não. O Lula está no cenário político, o Lula continua preso, por quê? Porque a gente tem pessoas no STF que estão contaminadas por esses vazamentos, estão contaminadas por espionagem, mas à medida que mais pessoas vão sabendo da verdade, a gente vai tendo o resultado das pessoas sabendo a verdade. Essa queda na popularidade do Sérgio Moro, queda na popularidade do Bolsonaro, tudo isso indica que o povo está sabendo da verdade. Então, o Bolsonaro agora simplesmente parta para o endurecimento do regime, que para ele é uma espécie de tudo ou nada. Nós estamos falando de pessoas que fraudaram a democracia de um país, traíram a pátria. O Dallagnol fala de articulação com americanos. Então agora a gente está provado toda a teoria que a gente trazia desde o início. A única coisa que está faltando agora para que tudo que a gente falava e era tido como teoria da conspiração se complete é a morte do Teori. Fora isso, está tudo aí, de uma forma muito clara. Muito bom. Léo, vou ler alguns comentários aqui. Tem um superchat do Marco Rocha dizendo o que aconteceu com o tio Rei da Band FM, fora do ar. Pelo que eu vi até agora, Marco, ele tinha avisado que se ausentaria hoje do programa e não participaria. Então,
até onde a gente sabe, o Reinaldo Azevedo não foi demitido da Band FM. A Deise Ribeiro está dizendo, não lamento a saída do general, queria que fosse o Moro. E a Ana Paula está dizendo aqui, agora fomos surpreendidos, general Santos Cruz é comunista. E a Silene Godoy está dizendo, gente, não vai acontecer nada com esses crápulas, Moro e Dedê, né? Deve ser o Deltan Dallagnol. E aí, a gente já pegou o gancho aqui, Léo, de um outro tema muito importante também que está repercutindo bastante hoje, que foi uma reportagem da revista The Economist, revista britânica, né, que diz que Moro se tornou indefensável, né? Então, depois do vazamento, da divulgação dos áudios, né, do contexto das conversas que embasaram a primeira reportagem do The Intercept, aumentou a pressão pela demissão e pelo afastamento do ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né, que atuou como uma espécie de coordenador da acusação nas ações da Lava Jato. E aí o The Economist saiu com essa reportagem hoje dizendo que, abre aspas, a ampla investigação anticorrupção conhecida como Lava Jato pode ter sofrido um golpe fatal. E diz também que o Moro é um herói para muitos brasileiros, mas sua posição agora parece indefensável. Você acha que a pressão externa pode contribuir para acelerar uma eventual saída do Moro, Léo? Aquiles, olha, para a gente analisar essa questão da saída do Moro, antes de mais nada, eu queria dizer que nesse momento, provavelmente o The Economist já deve estar sendo taxado pelos eleitores do Bolsonaro como The Communist, porque para eles tudo que é contra o Bolsonaro é comunista, né? Então já é The Communist. Mas a gente precisa levar em conta um fato que é muito importante. Quanto mais o Moro durar como ministro, mais controle ele tem sobre as investigações contra ele mesmo. Então, o Moro não tem intenção de renunciar. Não, a única forma do Moro renunciar é uma superexposição dos Estados Unidos. O Moro conseguia esse asilo nos Estados Unidos por causa da cooperação, mas os Estados Unidos não vão assumir. Eles, obviamente, vão dar por entender que não foi uma coisa oficial, que foi uma coisa que aconteceu em uma esfera de poder dos Estados Unidos, mas não de forma oficial, porque isso contaminaria, obviamente, as relações Brasil-Estados Unidos a nível de povão, porque, olha, a nível de governo todo mundo sabe que foi uma interferência dos Estados Unidos, mas pelo menos a nível de povão eles vão tentar dizer que essa interferência é uma coisa privada de alguns setores dos Estados Unidos, e não dos Estados Unidos. Então isso dificulta um pouco a possibilidade do Moro conseguir esse asilo político lá nos Estados Unidos. Outro ponto que a gente precisa levar em conta. O Moro, enquanto ele estiver no poder, ele tem foro por prerrogativa de função. Enquanto ele estiver no poder, ele tem controle sobre a Polícia Federal e outros órgãos de investigação. Então, até para um policial da Polícia Federal investigar o Sérgio Moro é meio sem jeito, porque o cara fala, pô, eu estou investigando meu chefe. No final das contas, ele tem condições de me prejudicar. Isso é um segundo ponto. Então, o Moro não vai querer largar o osso. Agora, o Moro cria uma coisa que é muito interessante. A não renúncia do Moro é uma oportunidade fantástica, porque, olha, ao mesmo tempo em que o Moro, na posição de ministro, ele dificulta as investigações contra ele mesmo, ele cria um rancor na sociedade e cria, ao mesmo tempo, um desgaste no governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não pode demitir o Sérgio Moro. Se o Bolsonaro tira o Sérgio Moro, ele perde parte da sua base de apoio. Ainda o Bolsonaro tem menos popularidade que o Moro. Então, o Bolsonaro precisa do Sérgio Moro para manter sua popularidade, sua base de apoio. Se ele manda o Sérgio Moro embora, os eleitores do Bolsonaro vão dizer que o Bolsonaro se rendeu aos petistas. Então, ele não pode tirar o Sérgio Moro. Ele tem que estar ali, abraçado ao Sérgio Moro. Em contrapartida, se o Bolsonaro não tira o Sérgio Moro, o Bolsonaro cria um desgaste no seu governo, o Bolsonaro cria um desgaste com o Congresso, cria um desgaste com a imprensa, e essa situação vai sendo alimentada. Então, eu acho que esse é o cenário ideal para a instrução do povo brasileiro. Um cenário no qual o Moro tem medo de renunciar, o Moro tem medo de pular fora, o Bolsonaro não pode falar com o Moro pula fora, porque senão o Bolsonaro se desgasta, mas, em contrapartida, a permanência do Moro, com essa estratégia do Glenn de soltando as coisas aos poucos, vai apodrecendo todos de uma vez só, que é muito interessante. Melhor que apodreçam todos do que simplesmente explode em cima do Moro, sai o Moro, acabou a confusão. Muito bom. A Mônica Braga está dizendo aqui, hoje às 20 horas teremos entrevista do Lula ao Zé Trajano e ao Juca Kfouri na TVT. Pessoal, a gente vai retransmitir também ao vivo a entrevista do Lula
A gente tem os direitos de retransmissão que foram repassados pelo Ricardo Stucker, e a gente vai retransmitir também no mesmo horário. Então, fiquem por aí, às 20 horas, no horário que aconteceria normalmente o Boa Noite 247. A gente vai retransmitir a entrevista do Lula e o Boa Noite hoje com a Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic vai acontecer daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite. Então, excepcionalmente, a gente teve um remanejamento aqui nos horários e para poder entregar para vocês a palavra do ex-presidente Lula, né? O Júlio, que vai ser a primeira entrevista depois dessas revelações bombásticas do The Intercept, né? Que comprovam o que Lula já vinha sempre dizendo, que foi armada uma farsa jurídica para condená-lo sem provas, né? Então vai ser muito importante o que Lula tem a dizer nesse momento. Júlio Nunes, em Olinda, bloco carnavalesco TCM chamado Acha Pouco, é o que diria com as divulgações do The Intercept. Léo, teve também um fato muito interessante hoje, falando em The Intercept, que foi a entrevista do jornalista Glenn Greenwald, lá na rádio Jovem Pan. Eu não sei se você assistiu, né? Questionaram ele muito pesadamente, fizeram muitas defesas, uma coisa que eu achei particularmente ridícula, do apresentador, do âncora, o Emílio Surita, que, além de fazer uma defesa do modus operandi do Sérgio Moro na condução da Lava Jato, apesar de todas as evidências de que ele atuou como agente de acusação, o Emílio Surita também atacou a jornalista Mônica Bergamo de uma maneira misógina e machista, ao dizer que a Mônica Bergamo, por ter entrevistado o ex-presidente Lula, teria tatuado o nome do Lula na virilha. Então, essa declaração dele causou uma revolta nas redes sociais, na internet, né? Com muita razão. Eu também me senti indignado e me solidarizei a todas as mulheres, não só a Mônica Bergamo, que é uma jornalista séria, é uma jornalista competente, por esse ataque, né, a todas as mulheres, como se uma mulher não pudesse fazer uma cobertura brilhante de temas políticos. Então, queria que você comentasse aí esse ataque do Emílio Surita à jornalista Mônica Bergamo e também ao jornalismo brasileiro, né, em meio a uma polarização muito grande. Eles não quiseram saber os argumentos do Glenn Greenwald, eles quiseram apenas tentar deslegitimar as informações trazidas pelo editor do The Intercept. Como é que você vê esse cenário assim de polarização, né? Lembrando que a gente está tentando também entrevistar o Glenn Greenwald aqui, novamente, né, na TV 247. Olha, o detalhe é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem está falando. Nós estamos falando de um outro veículo que trabalhou esse discurso contra o ex-presidente Lula durante toda a sua existência quase. Esse veículo que, pelo menos dentro de Minas Gerais, ele é da família do Aécio, então é um veículo do PSDB. Quando a gente pensa nessa emissora, a gente está falando de uma emissora do PSDB e de uma emissora que trabalhou do lado de tudo isso. Quando a gente pensa no Emílio, a gente tem também um lado pessoal. Quando a gente fala da personalidade do cara, trata-se de uma pessoa que não aceita o sucesso dos outros, não aceita que outros consigam ter sucesso, principalmente quando é mulher. Eu vou falar de um fato que não tem nada a ver com política, mas talvez as pessoas tenham visto quando ele entrevistou a Kéfera, porque ele não conseguiu entrevistar a Kéfera por causa da inveja, o desespero dele de ter percebido que ele teve que traçar uma rota gigantesca para conseguir ter aquele espaço. Olha o drama que o Emílio vende, o drama que o Emílio vive. Ele teve que traçar toda uma rota de puxa-saquismo, de nunca poder falar o que pensa, de ter sempre que falar aquilo que o patrão manda. Todo esse percurso que ele criou para conseguir se manter no ar, não poder ter personalidade, não poder ser ele mesmo, e ele chega, né, com uma certa idade nesse programa e se mantém ali defendendo o PSDB. Então, quando ele consegue perceber o brilho de pessoas, ele entra em desespero. Eu não estou falando isso por nada. Basta, se alguém quiser ver numa situação que não tem absolutamente nada a ver com política, basta ver o Emílio entrevistando a Kéfera. Ele tentou, durante todo o tempo, destruir a Kéfera e você via a expressão facial de extrema inveja no rosto dele. Então, o que é o detalhe? Trata-se, obviamente, de uma pessoa que esteve durante todo o tempo do outro lado do discurso, ele esteve durante todo o tempo protegendo a Lava Jato, protegendo o Dallagnol. Ele já sabe o dano, ele já sabe que, olha,
Perde o meu patrão, PSDB, com isso, porque ele faz parte disso. Perco eu com isso, porque durante todo o tempo eu defendi isso e agora está desmoronando. Então, Aquiles, eu posso dizer que o que o Emílio sofre hoje é exatamente o inverso do que nós estamos vivendo hoje. Porque durante todos esses anos, a TV 247, eu, você, todos nós estávamos tentando falar com o povo brasileiro o que agora veio à tona. Durante todo esse tempo, o Emílio estava falando com o povo brasileiro o que agora foi desmontado. Então ele, obviamente, começa a perceber o desmoronar de sua reputação, começa a ver pessoas crescendo, e ele é uma pessoa que tem uma extrema inveja, e agora é da mesma forma que o Sérgio Moro e o Bolsonaro vão partir para uma tentativa de sobrevivência a qualquer custo, esses comunicadores que fizeram isso acontecer, esses comunicadores que trabalharam em cima disso e não tiveram a esperteza da Charezade de pular fora agora, eles vão tentar manter isso a qualquer custo. Eu acho que o mais inteligente é fingir que não sabia de nada, pula fora, fala que é contra o que aconteceu, como a Charezade fez, do que ficar tentando defender essa mentira eternamente. Porque, olha, a gente já percebe a queda de popularidade do Sérgio Moro. É uma coisa que existia, sim, a possibilidade disso ficar oculto, né, de ninguém saber da verdade. Existia, a Globo manipulando, algoritmos, criando essas teorias de que foi o hacker, mas não está dando certo. Se o Moro está caindo em popularidade, é porque o povo está percebendo. Verdade. Não vai dar certo. Então é melhor ele pular fora do que tentar derrubar a grandiosidade das pessoas, porque ele esteve do lado errado. Isso é um jogo, Aquiles. Mas eu acho que ele vai ser desmascarado, viu, Léo? Ele também vai afundar, vai ser um abraço de afogado aí. Exatamente. Que essa Jovem Pan, esse Emílio Surita, todo aquele pessoal ali, sabe, conservador, misógino, machista. O que me indigna ainda mais é que ele fez esse ataque à jornalista Mônica Bergamo na presença de uma outra jornalista, mulher, e também competente, que é a Vera Magalhães, sabe? Então, assim, nem respeito pelas próprias colegas o Emílio Surita demonstrou neste episódio, né? Antes de passar para você fazer as considerações finais, Léo, que a gente está, infelizmente, chegando aqui ao final, porque o Boa Noite 247 vai começar agora, às 7 horas, o Salmi Sobrinho está dizendo aqui, Moro vai ficar onde está e Dallagnol será o novo PGR. Bolsonaro só age na contramão da opinião pública. Então, Léo, passo para você fazer suas considerações finais aí. Peço desculpas a você e também aos nossos espectadores e espectadoras que estão aqui nos assistindo. Estamos com mais de 7.300 pessoas ao vivo nesse momento. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Queria pedir para vocês compartilharem o link do Léo ao Quadrado de hoje, né? Curtam. Quem puder se inscrever no canal da TV 247 também se inscreva. Aproveitem e se inscrevam também no canal do Leonardo Estopa. Quem puder se tornar membro, a gente sempre agradece. É no botão ali, seja membro, você paga uma quantia muito pequena. E também, quem puder assinar o 247 em brasil247.com/apoio, a gente agradece. Léo. Bom, então, Aquiles, é isso aí. Vamos agora assistir a entrevista do ex-presidente Lula depois do Boa Noite 247. Eu acho que a gente deveria até fazer uma super transmissão contínua, né? Uma na outra, porque já segurava. Mas, infelizmente, a gente não está ainda com a tecnologia para fazer isso. Mas o que é importante? Olha, muitos jornalistas agora vão tentar partir para o ataque para sobreviver aqui. Eles é como um jogo. Um jogo, e nesse jogo agora, o que está acontecendo é que aqueles que realmente começam a perceber que estão sendo derrotados, eles começam a tentar trapacear e vencer a qualquer custo. Aí a culpa é do hacker, aí são várias teorias que são levantadas, mas parece que não vai dar certo. A pesquisa que mostra a queda de popularidade do Moro mostra que não vai dar certo. Aí vem o grande perigo. Qual que vai ser o próximo passo para o Bolsonaro para se defender nessa brincadeira? E mais, será que as forças militares vão estar do lado do Bolsonaro numa eventual tentativa de golpe para sobreviver Bolsonaro e Sérgio Moro? Não está aí uma situação muito difícil que, infelizmente, o Brasil acabou sendo conduzido para essa situação, mas o máximo que a gente pode fazer agora é continuar orientando as pessoas e torcendo para que as coisas não deem errado. Então, é isso aí. Legal. Obrigado, Léo, pelo programa de hoje. Boa sorte aí no evento que você vai participar aí em Itajubá, Minas Gerais, né? Lembrando, gente, que amanhã é greve geral, amanhã é paralisação total. Não vá ao trabalho, não vá às ruas, não consuma nada, consumo zero, por Lula livre contra a reforma da Previdência, né? E vamos firmemente tentar mudar o rumo desse país. A Denise de Almeida está pedindo aqui, preciso do e-mail do 247. Denise, contato@brasil247.com.br.
E ler um último superchat aqui do Maurício Tombini dizendo hacker para presidente. Então é isso, gente. Um abraço. Fiquem com o Boa Noite 247, que já começou agora. E logo mais tem a entrevista do Lula às 20 horas. E às 22 horas tem o Dia em 20 minutos. Um beijo. Tchau, tchau. Qualquer coisa, a culpa é do hacker. Boa noite e até mais.